Quero meditar neste momento, o que a palavra de Deus fala sobre a igreja, o papel da igreja, a sua relevância. Então vamos estudar isto. Esta é a mensagem bíblica deste momento, que você possa ser abençoado, muito abençoado com a mensagem de Jesus e que possamos como igreja crescer nesse fortalecimento e nessa edificação. Vamos orar. Querido Pai, temos a oportunidade de ler a Bíblia, estudar as Tuas sagradas palavras. Pedimos que o nosso coração, nossa mente possa estar bem aberto para a mensagem que vem dos céus. Ajude-nos em nossas limitações. Queremos crescer cada vez mais na graça e no poder de Deus. Usa-nos para teu serviço. Capacita-nos cada vez mais, continue abençoando nossa família, nosso trabalho, abrindo, Senhor, os novos horizontes, para que possamos avançar e cumprir o papel que o Senhor deixou a cada um de nós aqui neste mundo. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então, vamos meditar ali no livro de Atos, Atos capítulo 11, verso 21, ali nos diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Os discípulos, aqui nesse contexto, são chamados pela primeira vez, são chamados em Antioquia de cristãos. Eles foram perseguidos e foram para Antioquia. E Lucas, médico, se converteu aí nesta campanha evangelística. Quando lemos esse texto, entendemos muito bem que Deus, para cumprir a missão, Deus tem a sua igreja. Você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte da igreja de Jesus. A igreja fundamentada em Deus, fundamentada na palavra, fundamentada no assim diz o Senhor. É isso mesmo, nós não nos baseamos nas teorias humanas, mas sim um forte fundamento, um forte apego à palavra. Somos o povo da palavra, com equilíbrio, com amor, do jeito que Deus espera que o seu povo faça, vivendo a palavra, transmitindo a palavra, amando muito a Deus, amando muito as pessoas. Sabemos que a cada dia devemos melhorar na nossa jornada aqui neste mundo, que Deus continue purificando a tua mente e o teu coração. Quando pensamos na igreja de Cristo, entendemos muito bem que Deus sempre esteve ali interessado em manter na terra um povo que respondesse ao seu amor através da fé, através da obediência, e que fosse uma fonte de bênçãos para os demais povos. Este é o sonho de Deus, essa é a visão de Deus ligada à igreja. A origem da palavra igreja vem do grego eclesia, que significa os que são chamados ou convocados. É um termo usado entre os gregos para designar um corpo de cidadãos que é convocado pelo Estado para discutir assuntos relacionados com ele. Os cristãos na igreja se predispõem como a ouvir a exposição da palavra e também a exposição da palavra de Deus, né? E fazer orações como a tratar de assuntos pertinentes à congregação da qual fazem parte. Então, o papel salvífico da igreja é mostrar, apresentar Cristo Jesus como o autor da vida, e apresentar também fortemente a salvação pela fé, pelos méritos não nossos. Nós não podemos fazer coisa alguma pela salvação, mas sim podemos nos salvar pelos méritos de Cristo. O que ele fez por mim e por você foi algo muito especial, espetacular. Eu e você devemos viver a fé.
devemos crescer na obediência, queremos crescer amando, vivendo ainda mais o plano de Deus para a nossa vida, ao estudarmos a origem da igreja cristã, precisamos conhecer a essência de sua natureza. A igreja não é um fenômeno social, uma instituição humana que veio à existência após a ressurreição de Cristo, mas é um fenômeno espiritual, é isso mesmo. Uma sociedade fundada pelo Senhor Jesus Cristo, como parte integral de sua obra em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. E veja a descrição da origem da igreja no texto de Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14. Ali diz: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então aqui nós temos 3 pontos a considerar nesse texto bíblico, né? Jesus e não o Estado ou a ONU faz a escolha e a convocação daqueles que darão início à igreja. Outro ponto, Jesus os designa para estarem com ele, criando uma identidade entre ele e sua igreja. Outro ponto, Jesus dá à igreja uma missão que não pode ser desvinculada da comunhão com ele. Então, pregar o evangelho, ele está totalmente ligado a essa ideia de conexão, um elo, união com a oração, com o estudo da Bíblia, e aí você sai já motivado e avança cada vez mais pelo poder de Deus. Subsequentemente, eventos mostram que os 12 apóstolos, a célula da igreja, fizeram parte de um programa de treinamento para o qual Cristo devotou a maior parte do seu tempo, treinando, inspirando, animando, antevendo algumas situações, mostrando o caminho a seguir. Ao Jesus adotar uma comunidade para si e liderá-la, Jesus estava assumindo as características do Messias esperado pelos judeus. E Jesus queria que os discípulos percebessem isso. E ele perguntou o que lemos em Mateus, capítulo 16, verso 15. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? A seguir, Pedro diz que ele é o Cristo Messias. E no verso 17, Jesus mostra que somente quem está em comunhão com ele, comunhão com o Pai, está com a mente aberta para entender as coisas espirituais, ou seja, aceitar o Messias e sua igreja, que é citado ali nos versos 18 e 19. Então, mais uma vez, percebemos a natureza da igreja com esta base forte em Cristo Jesus, para reforçarmos a ideia de que a igreja é de natureza divina, fundada por Cristo e não por homens. Vejamos o que está escrito ali em Mateus capítulo 16, verso 18. Ali nos diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a ênfase aqui desse texto é que Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo e não de homens. A igreja é a família de Cristo. É isso mesmo. Eu e você fazemos parte da família do Senhor. Marcos capítulo 3, verso ali 33 a 35. É importante mencionarmos também os termos em mente que a igreja deve ter as características de uma família saudável. É isso mesmo. O povo de Deus tem esta identidade, tem esse DNA espiritual. A igreja deveria significar
para cada um de nós um lugar em que sempre somos bem recebidos. É isso mesmo, que bênção! Em que as pessoas são amadas, respeitadas e reconhecidas com valor. Um lugar em que umas necessitam das outras, aonde os talentos são desenvolvidos, aonde as pessoas crescem, aonde cada um se realiza. A igreja é também um lugar em que as pessoas se amam muito, ao ponto de chamar com carinho a menção de alguém que está correndo perigo. A igreja é uma casa espiritual, explica Pedro, na qual os crentes individualmente estão sendo construídos como pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Essas pedras são lapidadas pelo Senhor para que elas preencham o seu devido espaço nesta casa espiritual. Lapidadas pelo Senhor, cada pedra preenchendo o seu espaço, dando aqui o seu valor, dando a sua participação para o crescimento do reino de Deus. A igreja pode também ser conhecida como igreja invisível. A igreja invisível é a igreja universal, é a igreja de todos os povos, que é composta dos filhos de Deus em todo lugar. Inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não estão ali pertencendo à igreja visível, mas têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 9. Quais são, então, as funções da igreja? Preste bem atenção nisso. A igreja é o lugar no qual somos preparados para viver juntos durante toda a eternidade. Só poderemos herdar tudo o que nos está prometido se aprendermos a nos relacionar conforme os requisitos do céu. Pessoas encrenqueiras, egoístas ou mentirosas correm o risco de não entrar lá, caso não mudem a sua conduta. O céu será composto de pessoas que tratam com respeito os outros e se esforçam para manter a unidade e a comunhão da família de Cristo. Uma pesquisa nos Estados Unidos descobriu que a maioria dos 61 milhões de americanos que não frequentam nenhuma igreja admitem que se apegariam a qualquer uma que lhes demonstrasse interesse e companheirismo. Interessante. Aqui em nosso país não deve ser muito diferente. Portanto, o maior desafio nosso não é provar que a nossa doutrina está certa, mas sim atrair as pessoas para o Evangelho, para Cristo, associando-as uma às outras, associando-as à alegria da salvação, à paz, à estabilidade espiritual, que completa cada um de nós. Isso vem somente porque Cristo pode oferecer isso para todos nós. Finalmente, a igreja está sendo formada por pessoas de diferentes nações, etnias, diferentes culturas, que aprenderam então a viver juntas. Interessante? Em perfeita unidade, sem perder a sua identidade pessoal. E por meio de sua vida, o mundo incrédulo acabará reconhecendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Em breve, Cristo virá para levar sua igreja para o céu. Amém? No livro Parábolas de Jesus, página 69, lemos: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O grande apelo desta mensagem
é que permitamos que Cristo reproduza o seu caráter totalmente em nós. Este é o sonho de Deus. Este é o projeto, a visão espiritual do Senhor para todos nós. Fazemos parte da igreja de Deus. Deus, para cumprir a sua missão, ele tem a sua igreja. Hoje é tempo de nós estarmos ali purificando a mente, com o desejo sincero de abençoar pessoas. Queremos ser de fato a igreja de Deus aqui nessa terra, fazendo o nosso melhor pelo Evangelho e pelas pessoas que Deus tanto ama. Que você possa continuar fazendo a sua parte e juntos estamos conectados neste foco, nesse objetivo, e que isso possa encher o seu coração de mais paz, de esperança e de entender também que nós não estamos sozinhos, estamos todos juntos nesta jornada, nesta luta espiritual. Sabemos que hoje somos uma igreja militante, mas a promessa é que um dia seremos a igreja triunfante e subiremos aos céus, estaremos para sempre com o nosso Senhor. Esta é uma linda e uma grande esperança. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez meditamos nesta Tua palavra viva, nesta Tua palavra verdadeira, eficaz, edificante. E pedimos muito que o Senhor continue estendendo o Seu poderoso braço para continuar guiando o Seu povo, guiando a Sua igreja no caminho que nós devemos seguir. Por favor, Pai, continue usando a cada um de nós, nos abençoando poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem todos na paz de Jesus.